Nosso vídeo de hoje pode soar até como um puxão de orelha e de repente vai ser mesmo, porque às vezes a gente precisa, né? Eu tô sempre me policiando aqui pra evitar esses erros, mas de repente a gente tá caindo. Mesmo que você seja uma pessoa que estuda autoconhecimento, que busca melhorar a cada dia, tem coisas que realmente assim estão muito enraizadas na nossa sociedade no geral. A maioria das pessoas faz isso. São armadilhas que, além de atrasar a nossa vida, os nossos sonhos, tudo que a gente quer realizar, também tiram a gente do estado de plenitude, de paz, que a gente se sente conectado com a vida. Então, já vou começar falando da mais comum, que é a reclamação. Provavelmente, se você estuda autoconhecimento, se você estuda lei da atração, você já ouviu falar, você já sabe que não pode reclamar, que reclamar é clamar de novo pelo problema. Quando a gente está nessa frequência de reclamação, é sempre num sentimento de insatisfação, num sentimento de frustração, preocupação, só coisas ruins, entendeu? Fazem você ficar muito focado no problema e nunca na solução. E para onde o nosso foco tá, é para onde a energia vai, para onde vai aumentar isso, entendeu? E é uma coisa que a gente tem que estar sempre se policiando, porque por mais que você ache que você não reclama, às vezes você tá desabafando com uma amiga e aí de repente você já tá lá reclamando, aí se você parar para analisar, você tá até assumindo uma postura de vítima, sabe? Das circunstâncias, vítima da vida, de outras pessoas, entendeu? Você não consegue estar numa posição de quem resolve. Você não assume uma postura de alguém que realmente está focada na solução, de que quer resolver o problema. Não, você quer reclamar, quer se vitimizar. E às vezes é uma coisa até inocente, assim, que você só vai comentar: nossa, que chato que isso aconteceu, né? Poxa, mas por que será que isso acontece? Nossa, mas fiquei muito chateada. Aí já começa, e falando várias coisas, entendeu? A gente tem que estar de olho, porque senão você vai aumentando muito coisas que não precisava. E muitas vezes a gente começa até a ser uma pessoa ingrata, porque você começa a focar tanto nas coisas que estão negativas, reclamando, né? Que você esquece todas as outras coisas boas que você já tem, entendeu? Ou então você esquece que até essa coisa que você tá reclamando, um dia foi um sonho. Se fosse você do passado, ia estar louco pra estar onde você tá agora. Tem um conhecido meu, por exemplo, que quase sempre quando a gente encontra com ele é amigo do meu namorado. Ele começa a reclamar sobre o trabalho dele, que tá muito ruim, que é muito difícil, que ganha pouco. Só que assim, ele já sabia de tudo isso antes dele entrar lá. E ele estudava muito pra chegar onde ele tá. Então era uma coisa que ele queria muito. O eu dele do passado, se pudesse, trocaria de lugar na mesma hora, entendeu? Só que às vezes a gente começa a olhar para os problemas e esquece todas as outras coisas boas. E é muito engraçado porque esse amigo, por exemplo, a gente às vezes fala pra ele, né? Olha, para de reclamar, você tá reclamando muito. Aí ele, não, só tô falando a verdade. Às vezes a gente não percebe que esse desabafo, esse pontuar as coisas negativas, você tá reclamando, entendeu? A gente tem que sempre ter um olhar de que os problemas são desafios que a vida está propondo por alguma razão, entendeu? Se a gente tem a consciência de que nós somos criadores da nossa realidade, que a gente atrai as situações para a nossa vida, tudo tem um propósito, entendeu? A gente tem que ter um olhar de que é um desafio, de que tem uma lição por trás daquilo, entendeu? E não que é para você ficar se lamentando, ficar triste. Não, a gente tem que ter a noção de que a vida nos ama, nos apoia e se está acontecendo problemas, provavelmente a gente atraiu de algum jeito, tem alguma coisa que a gente precisa melhorar e a vida permite, né, certos problemas para a gente evoluir. Eu sei que não é fácil, né, principalmente quando as coisas estão muito difíceis. A gente parece que não consegue se desconectar, né, dos problemas e acaba reclamando inconsciente mesmo. Na cabeça você acaba reclamando, falando: nossa, eu não aguento mais essa pessoa, nossa, eu não aguento mais essa situação, mas você tá focando sempre no problema e às vezes não tá percebendo, entendeu? Um ano atrás, eu estava numa situação muito desconfortável, num contexto muito desconfortável, próxima de pessoas que eu não me sentia bem, num ambiente que eu não me sentia bem. Todo o meu contexto eu olhava como se tivesse muito desagradável. Mas aí eu tomei uma decisão, eu falei, não, eu vou fazer o melhor com o que eu consigo agora. E aí sempre que eu pensava em reclamar, eu tentava olhar uma coisa positiva, ou então tentava falar assim, não, mas quando eu tiver tal coisa vai ser muito melhor, e já focar nessa sensação de que vai ser melhor, entendeu? Ah, não importa, isso aqui é passageiro, quando chegar lá vai ser melhor. Tudo bem, eu lido com isso aqui, entendeu? Tentava ter esse olhar. Eu sei que não é fácil, né? Tinha muitos momentos que eu não conseguia, talvez até por isso que demorou mais para as coisas mudarem para mim, mas eu tô buscando sempre ter esse olhar. Hoje, quando eu analiso, eu percebo que sempre quando eu faço isso, falo, não, vou fazer o melhor com o que eu consigo agora.
as coisas começam a mudar, entendeu? E por mais que a gente não entenda, né, por que tá passando por algumas coisas, a gente, na teoria, sabe que atraiu de algum jeito, tem alguma coisa em você que tá atraindo essas situações, mas às vezes na hora a gente não consegue ter essa percepção, né? Não consegue ver a lição por trás. Então, o que a gente pode fazer é o melhor com o que você tem no momento, entendeu? Começa a pensar, né, no que você pode fazer para melhorar, no que você pode fazer para mudar a situação. Se não tem o que fazer, também não adianta ficar reclamando, né, quando é uma coisa que não tem o que você fazer, mas observa, porque às vezes a gente acha que não tem saída, mas de repente tem sim outra opção. E aí a gente precisa ter essa autorresponsabilidade de ver os problemas como algo que a gente atraiu, que quer nos ensinar alguma coisa, entendeu? E eu vejo que realmente funciona. As coisas começam a fluir quando você se propõe a fazer o seu melhor com o que você tem, entendeu? O que você pode fazer agora para melhorar essa situação? E uma coisa legal pra gente fazer é escrever lista de gratidão, sabe? Se a sua reclamação tá sendo da situação, de vida, do contexto, começa a escrever tudo de bom também que você tem. Ou então, se a sua reclamação é sobre uma pessoa, começa a escrever coisas boas sobre essa pessoa também. Mesmo que seja, tipo assim, um favor que a pessoa te fez. Porque às vezes a gente tá tão nessa reclamação, focando tanto nos problemas do outro, que a gente nem consegue ver as coisas boas. Então, foca nas mínimas que seja para você ter uma visão mais positiva e sair dessa reclamação. Eu acho que já deu para ficar bem claro, né? Que reclamação realmente é uma coisa muito prejudicial, que sempre está carregada com esses sentimentos de insatisfação, de injustiça. Aí você começa a ficar preocupado também, às vezes você se desespera por alguma coisa que não precisava. E a gente nunca tá focando na solução quando tá reclamando. E aí, como é que vai resolver as coisas, né? Então, tem nada de ficar reclamando e nem de ficar ouvindo reclamação também. Porque tem gente que às vezes consome a gente de tanta reclamação. Aí você tem que observar, né? Se é uma pessoa que você gosta muito, se você convive, você tenta dar dicas e a pessoa te escuta, né? Começa a melhorar, tudo bem. Mas tem gente que, infelizmente, não consegue ter uma visão diferente, só quer reclamar e aí isso vai consumindo a gente. E o que eu vejo que é melhor fazer é evitar essas pessoas, infelizmente. Tem gente que não dá pra gente ficar convivendo, né? E também não adianta ficar reclamando dessas pessoas, porque elas estão inconscientes, né? E se a gente reclama delas, você também tá reclamando. Tá reclamando da reclamação do outro. Também é reclamação, entendeu? E, né, já aprendemos que só aumenta o problema. Então, observa aí quando você tá numa sensação de insatisfação, de preocupação, se você não tá reclamando, né? Se você não tá olhando só pro problema, em vez de focar numa solução, ou em vez de ser grato pelo que você já tem, entendeu? Tem outro exemplo que eu vou dar, que é uma coisa assim comum que está acontecendo aqui na minha casa agora, que deu uma infiltração e aí vai ter que trocar uma parte do piso. E aí teve um dia que eu fiquei meio insatisfeita com isso, mas eu falei, não, isso é reclamação. Se fosse a eu do passado, ia estar de boa, falar, não, só de estar nesse lugar aí que você tá, já tá maravilhoso, mulher, isso aí não é nada. Então, desde que começou a dar o problema, eu sempre tentei olhar pra isso, falar, oh, não vai reclamar não, senhora, não tem nada demais nisso, entendeu? Então, observa, porque às vezes a gente esquece que em algum momento você queria tanto estar no lugar que você tá agora. E que tem outras pessoas também que queriam ter tudo que você tem. Coisas simples mesmo, por exemplo, respirar fundo, sabe? Tinha um tempo atrás que eu tava tão ansiosa que eu não conseguia respirar fundo. Era sempre muito ruim, era sempre desconfortável. Então, uma coisa tão simples assim, sabe? Que a gente pode ser grato, focar nas coisas boas. E se você começar a ter esse olhar sempre pro positivo, pra tudo de bom que tem na sua vida, você vai ver que tem muito mais motivo pra você agradecer, entendeu? Aí você começa a se conectar mais com a vida também, se sentir mais leve, enfrentar os problemas de um jeito melhor. Então vamos parar com a reclamação a partir de agora. Se policiar, eu sei que tem hora que é sem querer mesmo, que a nossa mente começa a ir pra lá, ou então alguém vem e fala, e você fica com essa visão também, mas a gente tem que estar sempre se lembrando. E os sentimentos funcionam como uma bússola também pra gente, né? Pra você ver o que que você tá pensando. Se você tá muito insatisfeito, talvez você tá reclamando de alguma coisa, então se você tá com um sentimento de injustiça, vai limpando tudo isso, né? Você pode usar o Ho'oponopono também. Tem hora que a gente não consegue desconectar da mente, né? Você pode fazer até pra reclamação. Faz lá, reclamação abençoada, sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo, entendeu? Pra gente realmente se desconectar disso e se conectar com as coisas boas, com as coisas lindas, com a vida no geral e atrair cada vez mais os nossos sonhos, as coisas que a gente quer, né? Tá sempre nessa energia positiva. E o outro sabotador muito sério é o julgamento. O julgamento num geral. No outro vídeo que eu gravei, né, no último vídeo que eu postei, eu falei sobre o livro O Poder do Agora.
E lá ele fala um pouco sobre isso também, que a nossa mente quer tá sempre falando alguma coisa. A gente nunca tá com a mente em silêncio, só no presente. Assim, normalmente, né? A gente tem que buscar esse estado. Mas geralmente a mente tá falando alguma coisa. E muitas vezes ela tá julgando tudo, tudo ao redor. Isso aqui é bom, aquilo ali é ruim, fulano é feio, fulano é chato, fulano é bonito, fulano é aquilo. E aí a gente vai entrando num sentimento de separação também, sabe? Separação de tudo. A gente começa a ver tudo como se fosse separado da gente, quando na verdade nós somos um, né? Tudo é energia, então a gente está conectado com o outro, com a vida. Então, se você tá falando mal de alguém, você. E geralmente quando a gente tá falando mal, fazendo fofoca, a gente tá julgando, né? Quando você tá falando do outro, assim, você também tá falando de você, de algum jeito, entendeu? É o que as pessoas falam. Ah, o que o outro diz tem muito mais a ver com ele do que com você. E é verdade. Para analisar. É inclusive um exercício legal a gente analisar os nossos julgamentos. Percebe? Antes mesmo de você falar. Porque às vezes a gente também quer falar alguma coisa só para ter o que conversar. Aí você começa a falar: nossa, fulano é assim, assim. Observa qual é a intenção por trás disso. Por que, que você tá falando que a outra pessoa é de um jeito? Será que você tá querendo se sentir melhor de alguma forma? Aí você já tá se comparando também. Comparação é uma coisa sem sentido. A gente não tem que se comparar com ninguém. Cada um tem a sua história, tem a sua jornada, tem as suas sombras pra limpar. É totalmente diferente. A gente nunca tem que se comparar, entendeu? Comparação é uma coisa assim que realmente mostra essa separação. É uma armadilha muito perigosa também. Eu coloquei o julgamento como armadilha principal porque desse julgamento deriva várias outras coisas negativas, assim, esse sentimento de separação, o medo, a comparação com as outras pessoas, né? A fofoca, a intriga. Muitas coisas derivam disso daí. Então a gente tem que estar observando o que tem por trás. Um dia desses eu observei que eu tava tão negativa que tudo que eu ia falar era negativo. Falando mal de alguém, eu falando, nossa, fulano é assim, por que que fulano fez aqui? Tipo assim, julgando tudo. E aí eu parei pra analisar que eu tava insatisfeita comigo. Eu não tava fazendo algumas coisas que eu queria. E aí, tipo assim, queria me sentir melhor de algum jeito. Entendeu? Observa se você não faz isso. Qual é o propósito de ficar fofocando, de ficar julgando o outro? Não tem nenhum sentido. Não ajuda em nada. E você entra nesse sentimento de separação. E isso traz várias coisas negativas pra gente, porque é sempre com uma visão negativa. Às vezes você tá falando do outro porque você tá com inveja por trás também, entendeu? E aí você fala do outro como se ele não merecesse. E em vez de você ter uma visão, por exemplo, vamos supor, sei lá, seu vizinho comprou um carrão, né? Um exemplo simples. E aí você, nossa, por que será que ele comprou esse carro? Nossa, mas ele faz tal coisa. Sei lá, o julgamento que você fosse julgar de um jeito. É sempre de um jeito negativo, entendeu? O julgamento é uma coisa negativa. Aí o que, que você tá falando pro universo? Você tá falando que você não quer aquilo também, porque você tá com um sentimento ruim em relação àquilo, entendeu? É a mesma coisa que muita gente fala aí, que você fica julgando as pessoas ricas. Ah, porque a pessoa enriqueceu porque fez coisa errada, não sei o quê. Eu já vi muita gente falando isso. Aí você tá julgando e tendo uma visão negativa de quem é rico, tendo uma visão negativa do dinheiro. Aí o que, que você tá entendendo lá no subconsciente? Ah, tem que fazer coisa errada pra ficar rico, eu não quero ficar rico, então. Você tá mandando a mensagem errada quando você tá julgando, entendeu? E aí fica o exercício, né, como eu falei, pra você avaliar o que, que tem por trás. Se é a inveja, você vai lá e limpa a inveja também. Inveja abençoada, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Vai fazendo Ho'oponopono, entendeu? Eu expliquei em outro vídeo, né, o que é Ho'oponopono, se você ainda não sabe. Mas são essas repetições que eu falei agora, né, essas frases, e você vai repetindo por 108 vezes e vai limpando. Tudo que tiver de negativo, você vai vendo uma transformação linda. Tem um vídeo só sobre isso, porque é uma coisa maravilhosa. Então, vai lá assistir se você ainda não viu, pra você já começar a aplicar aí também. Mas voltando pro nosso tema aqui do vídeo, né? Tem vários tipos de julgamentos que dá pra gente ir observando e fazendo uma análise, assim. Tinha uma coisa que eu observava quando eu era pequena, minha mãe fazendo, que era olhar pra TV, né, quando tinha uma mulher bonita e falar, nossa, isso aí é plástica. Ah, porque é genética, sempre com julgamento, assim. Você tá até diminuindo a pessoa quando você fala isso, né? E se você observar, quem tá falando geralmente não tá satisfeito com ela mesma. Às vezes ela se sente menor, né, de algum jeito, e ela precisava era cuidar dela, né? Limpar o que tiver de errado, a inveja mesmo. A inveja geralmente está por trás de muitos julgamentos e a gente nem percebe. Tem coisa que você está julgando, mas você nem percebeu que é inveja, entendeu? Então observa bem, né? Todo mundo às vezes sente coisas assim, não é como se você fosse uma pessoa ruim nem nada disso, mas a gente tem que se policiar e buscar limpar, buscar ter uma visão mais positiva das pessoas, das coisas, né? Porque é assim que a gente vai se conectando com a vida, saindo desses sentimentos ruins e mandando a mensagem certa também pro universo, né? Pra gente poder se alinhar às coisas que a gente quer. E mais uma vez, retomando o livro, né? O Poder do Agora que eu comentei.
a gente precisa ter essa visão de observador dos nossos pensamentos, sabe? E aí você vai observar esses julgamentos. Às vezes a gente fala, né, sem querer, aí você observa o que que você falou, por que que você falou, e aí você vai tendo uma visão separada, sabe? Você começa a sentir que tem um eu verdadeiro, que é todo positivo, que é a sua versão conectada com Deus, sabe? E aí você vê que pensamentos assim, tem coisas que nem são suas, são coisas que a gente vem repetindo também, sabe? Carregando esses sentimentos ruins. Então a gente precisa ter essa visão mais de observador e de separação. Aí às vezes é até engraçado, porque você começa a ver mesmo, de repente vem um pensamento assim, tipo, julgando o outro para poder te defender, sabe? Para você se sentir melhor de algum jeito. Você começa a separar mesmo e perceber que você não precisa falar aquilo, você não precisa pensar isso, não precisa julgar o outro, entendeu? E aí você vai se transformando. E também vou reforçar que a gente precisa evitar as fofocas, que são julgamentos. A gente tá julgando o outro quando tá fofocando, você nem sabe o contexto todo, mas de algum jeito as pessoas às vezes vêm com alguma fofoca, com um jeito tipo tipo querendo uma validação também. Tem gente que só sabe conversar assim, né? Aí a gente tem que aprender a colocar limites também. É uma coisa que eu tô aprendendo. Tem uma pessoa que eu amo muito que só vem conversar nesse sentido, sabe? Contando notícia ruim, evite notícia ruim também e contando fofocas, mas a gente não pode ficar dando corda para isso, entendeu? Você tem que tentar levar a conversa para as coisas boas, entendeu? Para conversas produtivas. Realmente sair dessa posição de julgamento, de fazer fofoca e sair desses sabotadores, né? Tanto a fofoca quanto a reclamação. Vamos ter mais conversas produtivas, não só com as outras pessoas, mas no nosso diálogo interno também, né? Vamos parar com esses dois sabotadores que eu tenho certeza que tudo começa a melhorar. Vamos lembrar disso aí, se questiona e tenta sempre fazer o seu melhor. Então é isso, gente, para o nosso vídeo de hoje. Espero que você consiga refletir um pouco e realmente perceber se você não tá reclamando, se você não tá julgando. Geralmente a gente tá, mas a gente tem que se policiar para ir limpando isso, para ir focando nas coisas boas. E é muito legal quando você consegue, né, parar de pensar nessas coisas, parar de reclamar. Aí você se sente vivendo mesmo a vida, fazendo as coisas acontecerem. É muito mais mágico, sabe? Você começa a ter uma visão mais amorosa das outras pessoas também quando você para de julgar, né? Consegue estar mais presente para elas, para você, e tudo vai melhorando. Segue aí esse caminho, se policia. E é isso, gente, o vídeo de hoje. Não sei se vocês repararam que eu comprei o microfone, né? Porque aqui onde eu moro é bem barulhento, acho que até tá dando pra ouvir algumas coisas, né? Mas eu resolvi não reclamar, mas sim fazer o que eu podia fazer pra melhorar. E foi isso. Espero que tenha dado pra entender, que tenha sido um vídeo legal pra você refletir. Não foi tudo do jeito que eu planejei, mas eu espero que tenha te ajudado. E é isso, até o próximo vídeo.